Olá, espero que todos vocês estejam bem. E hoje nós vamos continuar a nossa conversa sobre como proteger as crianças. Hoje nós vamos tratar sobre pornografia. Será mesmo que a pornografia na internet pode estar apenas a um clique das crianças? Vamos conversar sobre isso e vamos começar com pornografia infantil. A pornografia infantil pela internet vem crescendo assustadoramente, vem crescendo assim demais. E ela não se limita apenas ao intercâmbio de arquivos com fotos e vídeos de violência sexual infantil, de abuso infantil. Ela tem um alcance muito maior, porque através das mensagens instantâneas, dos chats, do WhatsApp, ela permite que os abusadores, do conforto da casa deles, eles comecem um processo de sedução online com as crianças. Eles alcançam as crianças e fazem todo um processo de sedução. Um processo de sedução, uma forma deles se aproximarem da criança, que vem acontecendo assim de uma maneira assustadora, é nos chats dos jogos. Eu já falei disso no outro vídeo, mas como é uma coisa que acontece muito, porque as crianças estão super ligadas nos jogos, acontece principalmente nesse Roblox. Então eu vou dar como se fosse mais um lembrete, tá bom? Como que eles fazem? Os pedófilos, eles pegam uma fotografia de uma criança que eles já se aproximaram, já fizeram todo esse processo de sedução, já conseguiram fotos nuas dessa criança, então eles pegam o rosto dessa criança e arrumam um nome fictício e contatam as crianças no chat do jogo, se passando por criança. Então eles escolhem uma criança, começam a mostrar interesse comum com essas crianças, com essa determinada criança, e daí facilmente ele pega e pede o WhatsApp dela, e a criança, pensando que está tendo um amiguinho novo, passa o WhatsApp, e daí ele começa a conversar gradualmente, com muita paciência. Ele vai infiltrando na vida da criança. Com isso ele fica sabendo, ele pega todas as informações que ele tem interesse: endereço, nome do pai, nome da mãe, escola que estuda, o que deixa a criança triste, como que tá, dá toda aquela atenção cada dia, uma atenção que muitas vezes os pais não têm tempo de dar, não arrumam tempo para dar essa atenção. Então eles suprem essa carência da criança, conversando com ela, sabendo os anseios da criança, as frustrações da criança, e conversam. Então eles fazem uma sedução. Depois eles começam a pedir fotos nuas, fotos da criança nua, vídeos da criança nua. Se a criança tem irmãozinho menor, pede que a criança faça vídeo com o irmãozinho também, ou irmãzinha, e vai montando todo um arquivo dessas fotos. E ele faz mostrar para a criança que isso é perfeitamente natural, que as crianças todas estão fazendo isso, estão tirando foto e fazendo vídeo sem roupa. E ele mostra fotos de outras crianças da idade dessa criança, nuas, e vídeos nus, para que a criança comece a achar que isso é natural, que não é uma coisa assim tão diferente. E mostra foto como sendo dele, que é daquela criança que ele tem na identificação dele, como sendo dele, uma série de fotos também. E a criança acaba fazendo. Depois, esse monte de fotos que ele já tem, ele começa a passar com depois que ele adquire muitas fotos, ele começa a fazer mais exigências da criança nos vídeos, nas fotos, na quantidade, começa a explorar, né, essa criança,
E se a criança tem algum ímpeto, algum desejo de sair disso, ele usa essas próprias fotos, esses próprios vídeos para chantagear a criança. E quais são as crianças mais vulneráveis para ser isso, que eles abordam com facilidade e são vulneráveis, eles conseguem que a criança caia nessa armadilha? São aquelas crianças, em sua maioria, que ficam sozinhas num quarto ou num cômodo com o celular durante horas e ficam todo esse período com o celular sem uma supervisão, sem uma educação preventiva. E isso, os pais dessas crianças pensam que a criança está na segurança da casa e nem imaginam que a intimidade de seus filhos está indo aí mundo afora. Então, esse comércio de pornografia infantil se tornou uma verdadeira indústria que vitimiza um número enorme de crianças. E esse comércio, essa comercialização, ela é toda coordenada por organizações criminosas e é altamente lucrativa. Então, qual é a forma que a gente pode combater isso? É a conscientização de todos nós. Todos nós estarmos cientes de que isso está acontecendo, que isso acontece com muitas crianças, que os pais pensam que elas estão só ali jogando, mas na verdade tá através desse jogo, desse chat, as crianças estão caindo nessa armadilha e passando por tudo isso. Então a forma de combater é ter esse conhecimento e compartilhar e divulgar para que quanto maior número de pessoas tenha esse conhecimento, o maior o número de crianças que vão ser protegidas, que vão poder receber orientação para não cair numa cilada dessas. Outra coisa é assim, as crianças, elas são o alvo dos abusadores, o alvo dos pedófilos. Então, vamos tomar cuidado, vamos ter cautela com aonde a gente está expondo as fotos das crianças, porque existe por parte dos abusadores um desejo de novos rostinhos, existem fetiches. Então, se a gente coloca foto de criança com determinadas fantasias erotizadas, se coloca assim em poses, em expressões, existem inúmeros fetiches e existem encomendas desses tipos de foto. Então vamos prestar atenção aonde a gente está colocando as fotos. E depois, quando eles se aproximam de uma criança e já tem uma série de número de informações, então eles podem até acompanhar a vida da mãe no Facebook, o que ela coloca, se vai sair, se vai viajar, e coloca assim. Eles conhecem a rotina das crianças, eles têm uma série de informações. Então, acontece também dele, pela foto da criança, eles pegarem o rostinho da criança, né, a foto do rostinho, e conseguem fazer passaporte. Então, quando eles conseguem marcar um encontro presencial com essa criança, com um pretexto de dar um brinquedo, de um passeio no shopping, o que for que ele conseguiu convencer a criança, ou até com chantagem, se você vier me encontrar, então eu apago todas as fotos. Bom, forma de sedução, de arquitetar, não falta, né? E quando ele consegue um encontro presencial, ele já pode até ter um passaporte dessa criança para tirar essa criança do país. Eles estão... então, precisa ter um movimento de
de conscientização, de proteção, porque eles não param de arquitetar, de trabalhar, de ter várias maneiras de conseguir atingir o objetivo deles. E eles se especializam e eles conhecem as carências das crianças, o que as crianças querem, tudo, e se aproximam, eles seduzem realmente as crianças. Agora vamos falar da pornografia em geral. 10 anos de idade é a média da idade das crianças que no Brasil acessam a pornografia pela primeira vez. Então, muitas vezes a forma que a criança é apresentada, para o sexo, é para um sexo com violência, um sexo sem afetividade, um sexo sem valorização da pessoa, sem consentimento. Então, é essa imagem que chega, que choca a criança de um sexo de pornografia, né? E é isso que vem para a criança, que é falado até que é como se fosse um estupro mental. E tem duas formas de chegar a isso para a criança. Uma forma casualmente, a criança sem estar buscando nada, aquele conteúdo de pornografia chega para a criança. Outra forma, a criança, por alguma curiosidade, ela vai fazer uma busca, uma pesquisa, e daí o que ela encontra é um conteúdo de pornografia. Então, como que acontece? A criança pode estar totalmente desinteressada, estar só num joguinho e chegar a um link, como se fosse de um joguinho, e ela acessar esse link e ter acesso a um conteúdo de pornografia. Os pais podem ter todo o cuidado e ter um controle parental, um aplicativo de controle no celular do filho, mas ela vai na escola, vai acessar o celular do amiguinho, ou o amiguinho mostra o que acessou num celular que não tenha controle, e ele então tem acesso a conteúdo de pornografia. O celular dos próprios pais. Muitas vezes os pais vão dormir, deixam o celular na sala, em algum cômodo, e as crianças acordam de madrugada e pegam o celular do pai e começam a ver. Ou na própria televisão, começa a procurar filme e não tem controle na televisão, tem acesso a filme de pornografia. Outra forma também, na casa de parentes, vão na casa de parentes, pegam o celular do tio, da tia, do primo, e depois que não tenha controle, também pode acabar tendo acesso a um conteúdo. Agora, outra forma, que é quando a criança vai pegar e fazer alguma pesquisa de assunto relacionado à sexualidade e por uma curiosidade, e acaba vindo até ela um conteúdo de pornografia. Por exemplo, a criança ouve um nome que ela não sabe o significado, um palavrão, alguma coisa que ela nunca ouviu, e vê que os outros cochicham daquele nome, ou dão risada, e tudo não contam para ela o que é. Ela vai no celular e pergunta, ela não precisa nem digitar, ela pode só falar, e daí naquela pesquisa vem um conteúdo de pornografia. Outra forma é assim, as crianças vão entrando na puberdade, uns vão se desenvolvendo mais rápido, outros no outro ritmo, desenvolvem primeiro, outros mais tarde, e aqueles que já estão mais desenvolvidos, eles começam a excluir aqueles que são menores, dizendo que eles não sabem nada sobre sexo, que eles nunca beijaram na boca, começa
a excluir essa criança, porque a criança ainda está mais ingênua, não sabe coisas que eles já sabem. E a criança, para ser aceita naquele grupo, buscando essa aceitação, né, de poder participar, ser incluída naquele grupo, ela pega e vai buscar na internet, fazer uma pesquisa para ela ter conhecimento e falar para eles que também sabe, para ela poder ser aceita no grupo. Então daí quando ela vai fazer essa pesquisa, ela pega, vem conteúdo pornográfico para ela e ela acaba tendo acesso à pornografia. Então, aí vem a dúvida dos pais muitas vezes. Será que meu filho, né, será que essa criança teve acesso à pornografia? Então, a gente pode falar de situações, comportamentos que indicam que ela possa ter tido acesso à fotografia. Você pode ter, se a criança não falou, se você não viu, você não pode ter certeza absoluta, mas tem certas situações que indicam que realmente a criança pode ter acessado a pornografia. Ou então ela pode ter tido alguma ameaça sofrido alguma ameaça de abuso, ou mesmo um abuso, alguma coisa ali está acontecendo. Inclusive bullying também, que deixa a criança, conforme o tipo de, né, pelo bullying, ela também pode ter certas reações que indicam que alguma coisa não está indo bem ali, né? Então, alguns sinais que a gente deve observar. Um aumento, de repente, um aumento de interesse pela sexualidade. Por exemplo, a criança está no celular passando as telas, né? De repente, alguém se aproxima, ela pega e tira daquela tela e para de ver. Isso é um indício que ela estava vendo alguma coisa que ela não queria que o adulto tivesse conhecimento. Pode ser pornografia? Pode. Outra coisa é assim, no seu celular ou no seu computador começa a aparecer cenas de sexo, né? E então dá uma olhada no histórico para saber se houve acesso a site de pornografia. Outra coisa também, de repente na fatura do cartão de crédito aparecem uns débitos que você não identifica da onde é, mas são débitos de valor baixo, deixa passar. Não, dá uma verificada, que muitas vezes pode se referir a site de pornografia que acessou e depois vem a cobrança. Criança também pode passar a ter uma atitude não respeitosa com o amiguinho ou com o irmão, e também um comportamento erotizado, também é um indício de que acessou pornografia. Então, atitude não respeitosa, né? Eu falei também. E o sinal assim mais de alerta é a mudança de comportamento, porque se a criança tem uma mudança brusca de comportamento, é sinal que alguma coisa está acontecendo que ela não está sendo capaz de expressar em palavras, ela não está conseguindo. Mas se ela muda de comportamento, de repente ela fica um comportamento muito na defensiva, ou um comportamento muito agressivo, ou um comportamento secreto, ela começa a falar uma coisa, depois, não, nada, e não dá continuidade, é sinal que alguma coisa está acontecendo, ou pornografia, ou abuso, ou bullying, alguma coisa, porque mudança brusca de comportamento, procura verificar, fique atento para o que possa estar acontecendo com a criança.
Agora, se a criança viu pornografia, o que a gente deve fazer e não deve fazer? Bom, se a criança viu pornografia e você descobriu que a sua criança teve acesso à pornografia, viu um conteúdo totalmente inadequado. Por mais impactante que foi para você ter esse conhecimento, não vá falar com a criança nesse estado, porque realmente você pode se sentir transtornado, chocado, que se você teve acesso ao que ela viu e viu que realmente é muito forte, né, para uma criança. Então, não vá falar com ela, você estando assim. Dê um tempo, se acalme, processe isso que aconteceu e depois vai falar com ela. Só vai falar com ela depois quando você estiver no seu equilíbrio, porque se você não está no seu equilíbrio, você vai falar coisas que depois vai se arrepender, vai falar coisas que vai abalar a criança e o resultado não vai ser bom. Então procure um momento para você falar, um momento que você tenha tempo, tranquilidade para conversar. Não vai começar esse assunto se depois você tem um compromisso, tem que parar, tem que largar para continuar depois. Não. Ou então se tem alguém para chegar e você começou a falar sobre esse assunto com a criança. Não. Só comece a conversar com ela quando você tiver um momento tranquilo, com tempo, com toda a disponibilidade para poder ouvir, para poder conversar sobre isso. Pois, você tem que entender, né? Todos nós temos que entender que essa criança foi violentada, essa criança está machucada. Então essa criança, ela precisa de ajuda, ela precisa ser acolhida. Então nunca vai dizer para ela: eu pensei que eu podia confiar em você, eu nunca esperei que você fosse fazer uma coisa dessas, essas cenas que você viu nunca mais vão sair da sua cabeça. Isso tudo só vai piorar, só vai traumatizar mais a criança, só vai afastar mais a criança de você num momento que ela precisa ser acolhida por você, porque vocês, o porto seguro, né? Nós, né? Somos o porto seguro dessas crianças. Então, dê todo esse acolhimento, porque na verdade ela está machucada, porque o impacto de conteúdo pornográfico numa criança é como se fosse um estupro mental. Então é preciso entender tudo isso e fazer todo esse acolhimento para a criança. Agora, é importante, o que precisa explicar para ela, explicar que o que ela viu na internet não deveria estar lá, porque não se filma nem se fotografa as partes íntimas da pessoa, não se filma nem se fotografa a intimidade das pessoas. Isso não era para estar lá na internet, porque e explicar também que o sexo não deve ser violento, que o sexo é uma expressão de amor, uma expressão de carinho, tem que ter respeito, tem que ter afetividade, tem que ter consentimento, valorização do outro. Então, ele precisa ser apresentado para a criança dessa forma. E outra coisa, tem que deixar bem claro, porque muitas crianças podem passar a achar que foto de adulto, que foto nua, vídeo nu, pode, porque se adulto fez e colocou na internet, é porque pode. Então, para eles ficar bem claro
que não pode. Ora, se a criança começar a ter pesadelos, medos, comportamento erotizados, buscar auxílio psicológico. Não esperar. Busca auxílio psicológico, ela precisa de um acompanhamento psicológico. E como a gente vai proteger nossas crianças para que isso não aconteça com elas, né? Então a gente precisa conhecer o que a criança está acessando na internet. A gente precisa conhecer essa realidade de como os abusadores estão agindo com as crianças. A gente precisa conhecer o perigo que existe, porque ninguém pode proteger a criança de um perigo se não conhece qual é o perigo. Então a gente precisa ter conhecimento disso. E também instalar um aplicativo de controle parental, usar essa ferramenta de monitoramento e estabelecer combinados com a criança, regras, fazer junto com a criança essas regras, mostrar que é para a proteção dela, para ela entender que você está cuidando dela. Então fazer as regras, quais os melhores horários, quanto tempo por dia, que horas, e falar para a criança, não usar celular. Na hora que for dormir, não ficar com o celular no quarto, entrega para o pai e para a mãe. O pai e a mãe ficam com o celular da criança, não deixar o celular disponível para a criança, se ela acorda de madrugada, então ela pega o celular para ficar usando o celular. Não, os abusadores é um ótimo horário de madrugada porque eles sabem que os pais estão dormindo. Então, não ficar com o celular à noite no quarto, não usar durante as refeições, não usar no banheiro, não ficar sozinho no quarto com o celular ali sem supervisão nenhuma. Se a criança gosta de jogo, joga junto com ela, conhece o jogo que ela está usando, veja o chat desse jogo, veja se não está tendo bullying, se não está tendo xingamento, costuma usar o xingamento às vezes com as iniciais em maiúscula. Saiba o que está acontecendo, aonde, o universo que ela está usando ali de internet. E converse sobre a segurança digital. Então fale para ela que na internet pode ter pessoas que se passam por criança com más intenções, que pode ter pessoas que vão pedir foto dela nua, que vão pedir vídeo dela nua, que vão falar que conhece o pai e a mãe, que vão perguntar o endereço, que vão pedir o número dela, que vão perguntar que cidade que ela mora, né, o endereço, e que vão convidar para encontrar presencialmente, para encontrar num shopping, para fazer um passeio, vão falar que querem dar um presente para ela, vão falar que querem dar dinheiro para ela comprar o que ela quiser. Outra coisa, essa moeda dos jogos que as crianças ficam interessadas em ganharem a moeda do jogo, eles podem pedir foto dela nua e em troca dizer que vão dar bastante dessa moeda do jogo para elas, pôr no jogo dela. Uma série de coisas que são armadilhas para a criança. Então, previna a criança dentro do vocabulário de acordo para a idade dela, mas mostre para ela que qualquer pessoa que queira falar com ela, mesmo que seja que ela veja que é a foto de uma criança, não conversar, tudo que ela achar que é de diferente, contar, mostrar para o pai e para a mãe, né? E converse com a criança sobre a internet, sobre tudo, dos riscos e toda a parte boa que a internet tem. Então, conversar do que a criança gosta, conhecer, conversar de tudo sobre a internet.
Aí, quando a criança tiver algo de diferente, de suspeito, como por exemplo, um adulto perguntar alguma coisa para ela, a criança não pensar assim: ah, não vou falar pro meu pai, senão meu pai vai achar que é perigoso e vai tirar o celular de mim. Não, já é natural falar sobre tudo. Então tem esse caminho fácil para ter um diálogo, que o mais importante é a criança ter a liberdade de contar, ela saber que o pai e a mãe vão acreditar nela, ela não ter esse medo de contar. E então estabelecer também uma rotina saudável com a criança nesse uso de telas, né? Tanto televisão, tablet, celular, o que for, ter uma rotina saudável e também falar para os cuidadores, para os parentes assim que convivem com a criança, que ela tem um acordo, que ela tem um combinado com os pais. Então, que não é para pegar e ficar emprestando celular, para ficar, sabe, que ela tem o combinado e que tem um acordo que ela vai seguir para colaborar e não ficar dando celular para a criança, né? E o importante, né, que quanto menos a gente falar para a criança, responder os questionamentos dela sobre sexo, quanto menos, ou mesmo assim, conversar com ela sobre sexo, dar uma educação sexual, quanto menos a gente falar, mais elas vão buscar em fontes inadequadas. E também, quanto menos a gente conhecer os perigos que existe, né, com relação à criança na internet, menos proteção a gente vai poder oferecer para as crianças. Então vamos lá, vamos nos conscientizar, vamos cuidar, né, disso. Isso a gente já pode o quanto antes. Se o que for novo aí, já colocar em prática para que a gente possa oferecer toda a segurança para as crianças, tá bom? Então, até o próximo vídeo, para a gente continuar sabendo como proteger as crianças. Gratidão.